Olá pessoal, meu nome é Fernando Carvalho, sou o gestor do projeto Natura, o projeto de desenvolvimento de uma nova embalagem de stand-up pouch, Então estou gravando esse vídeo para chamar vocês aí para participar desse projeto. Vai ser algo bem bacana, e que a gente pode utilizar muito do conhecimento que a gente vem construindo aí, desde do começo, da universidade aí com o bacharel em ciência e tecnologia, e depois o conhecimento que a gente vai conseguir com a engenharia de materiais, Então a gente está com esse projeto que foi, nos proposto, inicialmente por alguns professores, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre o que é esse projeto, qual que são os objetivos e metas que a gente tem aí, Então, iniciando aqui o nosso projeto, nossa apresentação, Então a gente vai falar de embalagens flexíveis, processo stand-up pouch, tanto dos conceitos, processos produtivos e matérias-primas, certo? Então, o que o consumidor espera, de uma embalagem, O que nós esperamos quando a gente pega uma embalagem na mão? Primeiramente, que seja de fácil abertura, e que contenha o produto de forma adequada. Também, que nem você vai comprar você vai abrir uma camisinha, você não quer que você abra e ela rasgue o produto que tem dentro, senão depois de 9 meses você vê o resultado. Então você tem que manter a integridade do produto, Então dependendo de cada produto a ser envasado, a gente tem uma finalidade da embalagem, Mas as 3 finalidades básicas da embalagem, funções básicas da embalagem, são conter o produto, então, como por exemplo aqui a embalagem, de ovos, está contendo o produto e protegendo o produto, proteger o produto, Então, você quer um medicamento, você não quer um medicamento que esteja empoeirado ou um medicamento que esteja meio úmido, assim. Se você perceber isso, não é muito legal você consumir esse medicamento, E uma função mercadológica, Então, as 3 funções básicas da embalagem, O Dia dos Namorados, vai lá o sonho de valsa e desenvolve essa embalagem aqui com coração, tal, etc. É muito mais legal do que você dar só um bombom, Quando a gente fala de desenvolvimento de embalagem, nós temos algumas etapas básicas, que a gente tem que pensar. Então, nós temos que pensar no produto, qual que é o estado físico que esse produto vai, que será envasado, se vai ser sólido, líquido, se é um gás, etc. Quantidade a ser embalada, proteção desejada, quais as características químicas. Se é um creme, esse creme ele pode interagir com a embalagem se eu utilizar um polietileno, se eu utilizar um polipropileno, se eu utilizar um outro tipo de material, ele pode interagir ou não, E a temperatura de invase, você vai envasar frio, você vai envasar a temperatura ambiente, você vai envasar quente, tudo isso pode alterar as propriedades da embalagem e ocasionar problemas, então tem que ser visualizado, pensado isso antes, Quais serão os canais de distribuição, estocagem, manuseio, transporte, ponto de venda, e os equipamentos que serão utilizados, equipamento embalador. Então, quais as etapas de formação que serão realizadas, quais os requisitos de maquinabilidade são importantes, E considerando todas essas etapas, nós visualizamos aspectos do meio ambiente, de custo, matérias-primas, consumidor e os processos de conversão. Ok? Falando basicamente de alguns tipos de embalagem, Então as embalagens elas podem ser plásticas, elas podem ser de vidro, podem ser de papel ou podem ser metálicas, ou mistura entre elas, não vou entrar em detalhes aqui, é somente para a gente ter essa visão assim, um pouco mais macro sobre as embalagens. Tá? E o que é uma embalagem flexível? Como diria a minha amiga Gisele Machado, que trabalhou comigo na Alcan, é uma embalagem que se mexe, Então são envoltórios maleáveis que podem ser mono ou multimateriais, e devido a essa facilidade de manuseio, você pode realizar formatos, e tamanhos diferenciados, Então com uma alta diversidade aí nessas formatações. E a grande vantagem é por serem leves, se comparados às embalagens rígidas, que são utilizadas. Tá? E como surgiu o projeto? Então, alguns professores, 2 professores entraram em contato com a gente, falando sobre o desafio Natura,
né? Eu, quando trabalhei na UCAN de Ixitoga, auxiliei no desenvolvimento aí desse tipo de embalagem, né? A embalagem da Natura, tenho aqui, né? A gente comprou um, né? Então o que significa stand-up, né? Stand-up pouch, né? Stand-up porque ela fica em pé, né? Então ele fica em pé, e pouch, saquinho. Então o saquinho que fica em pé, né? E aí foi colocado esse desafio Natura, eu fiquei como gestor do projeto, né? Porém o nosso tempo era muito curto. Você pode ver aqui, ó, a primeira fase era 29 de abril. Então eu, como gestor, decidi que não entraríamos no projeto, né, nesse ano, né? Até porque eu, né, sempre procuro realizar trabalhos com excelência, e vi que não teríamos tempo hábil para realizar esse trabalho com a excelência necessária. Então desconsiderei participar do desafio nesse ano, porém, né, ficamos com o projeto para ser desenvolvido, não só para, né, participar do desafio Natura no ano que vem, se este ocorrer, mas também para a gente colocar em prática todo esse conhecimento que a gente está conseguindo e construindo na universidade, né? Então essa é a parte bacana aí de trabalhar, né, de participar do I3E, né? Você ter esses conhecimentos variáveis aí e a gente desenvolver alguma coisa juntos, né? Então por isso que eu convido vocês aí a participar do projeto aí. Eu acho que vai ser algo bem bacana, né? Basicamente, qual que é uma estrutura de um stand-up pouch, né, desse stand-up pouch aí da Natura? Então a gente tem um PET, talvez 12 micras aí, tinta, né, e adesivo, o nylon, né, esse OPA, né, poliamida orientada, deve ser uns 15 micras, adesivo e filme de polietileno, né? Filme de polietileno, que eu não sei a gramatura, espessura X, né? Cada um desses materiais tem uma função específica. Por exemplo, o PET, ela é bom suporte para impressão, possui resistência mecânica e resistência térmica, né? O nylon tem ótima resistência mecânica, e o polietileno, selabilidade, né, auxilia no fechamento do pacote, né? Os processos produtivos que estão envolvidos são impressão, laminação base solvente, corte em bobinas, formatação e envase, né? Basicamente são dois tipos de processos que são utilizados para embalagens flexíveis, né? Ou a rotogravura ou a flexografia. Vou falar bem rapidamente sobre os dois, né, até pelo nosso tempo aí de vídeo, mas, né, o processo de rotogravura, você grava um cilindro, né, e aí a tinta, né, você aplica essa tinta aí nesse cilindro, né, tá rodando aqui o cilindro, a tinta vai cair nos buraquinhos que são chamados alvéolos, uma faca retira o excesso, e aí quando tem um cilindro de um rolo de borracha que pressiona, né, o substrato contra, né, esses dois rolos, né, contra o cilindro, e aí a tinta vai sair do alvéolo, né, vai sair desse buraquinho do gravado aí, e vai ficar no material, né? Você pode ver que é um equipamento bem grande aqui, né? Tipo, cabe uma pessoa aqui entre cada uma das estações, né? Então é um equipamento bem compridão aí, né? E cada estação é uma cor. Então, em cada estação, uma estação você coloca o amarelo, outro vermelho, outro azul, outro preto. E aí você, com a mistura, né, o encaixe dessas cores, você tem a cor que você enxerga, né? E você tem a imagem que você enxerga, tá? A flexografia é um pouquinho mais diferente, né? Um tipo de impressão indireta, onde você utiliza esse fotopolímero aqui. Então é como se fosse um carimbo, né? E você carimba o substrato que vem passando. Você pode ver que o equipamento é bem menor, cabe uma pessoa aqui na estação, e ele faz a impressão de 4 cores aqui, por exemplo, nesse caso, né? Tem vários tipos de flexografia, mas aqui você consegue imprimir 4 cores num pequeno espaço de tempo. Logicamente a tinta vai ser diferente, tem várias diferenças aí entre rotogravura e flexografia, tá? Outro processo que está envolvido nessa produção das embalagens, né, stand-up pouch, é o processo de laminação, né? Então aqui você, por exemplo, tem um desbobinador, desbobina um material, sei lá, um PET, aplica o adesivo nele, seca ele aqui na estufa, e aí vem com um polietileno aqui, e eles se juntam aqui e formam uma bobina só, né? Esse seria um
esse tipo de laminação a seco, né? A seco porque você seca o adesivo na estufa, né? Também existe a laminação solventless, mas não entra nesse caso aí do nosso projeto Natura. Okay? Outro processo que está envolvido é o processo de extrusão, né? Então, para se formar filmes, por exemplo, você tem uma matriz, algumas extrusoras de 8 camadas, né? 7, 8 camadas aí. Você pode utilizar vários polímeros e aproveitar cada uma das propriedades e formar camadas entre eles, né, nesse filme. E aí você vai ter um filme com diversidade nas propriedades, né, aliando a propriedade de um polímero com a propriedade de um outro. Então isso tudo também dá pra gente pensar na hora de a gente fazer a nossa nova embalagem stand-up pouch, né? Outro processo de extrusão é a extrusão plana, né? Então você pega, por exemplo, aqui um alumínio, aplica um primer, seca esse primer na estufa e depois aplica um polímero sobre ele aqui, né, com outra bobina chegando, né? No lugar do adesivo que a gente estava utilizando antes, a gente está utilizando aqui um polímero extrudado para ser a interface de adesão entre os dois materiais, né? Então também é uma forma de se trabalhar e é algo que a gente pode colocar em mente aí para fazer o nosso projeto, tá? Corte e embalagem, né? Então depois que você faz essa bobinona grande, você pega e corta ela em bobinas e envia para algum lugar onde vai ser feita a formatação. Então essa bobina ela é formatada, forma os pacotinhos, formando os pacotinhos, manda lá para a Natura, para Avon, para onde você quiser, e vai ser produzido lá o creme, o que vai ser envasado e é colocado nesses pacotinhos, né? Colocou lá no pacotinho, fechou e enviou para o ponto de venda, né? Quando a gente está fazendo esse tipo de embalagem, desenvolvendo isso, a gente está pensando em todos esses aspectos, né, de meio ambiente e sustentabilidade, tanto quanto a proteção ambiental, recursos, como que a gente vai fazer a gestão dos resíduos, gestão desses riscos, né, que estão inerentes aí ao processo, né, a gente está pensando no lado social, né, sobre transparência, postura, ética e etc. E o lado financeiro, né, o custo que a gente vai ter, como que se a gente tivesse desenvolver uma embalagem que é competitiva ou não, etc, né? E aí, somando todos isso aí, a gente tem a sustentabilidade. Todos esses focos aí, a gente chega na sustentabilidade, que é algo que a gente tem que pensar aí no nosso projeto, né? Tem algumas características e vantagens aí do SUP, não vou falar de todos, mas a principal é a diferença de diminuição no peso e a diminuição na quantidade de lixo que é gerado, né, se você somar todas as etapas aí do processo, né? Para o caso da embalagem da Natura, né, esse stand-up aí todo dia, houve uma redução de 83% do uso de plástico, 97% na produção de resíduos e 77% na emissão dos gases responsáveis pelo aquecimento global. Esses são todos dados, né, disponibilizados pela própria Natura, né, no site dela e etc. Quais são as possíveis melhorias? Aqui eu coloquei melhorias meio que industriais, né, pensamento industriais. Eu acho que a gente tem que ter um pensamento mais acadêmico, por isso que eu peço ajuda aí de vocês para a gente desenvolver esse trabalho, né? Então, diminuição do PET de 12 para 10, talvez até tenha sido realizado isso. Diminuição da espessura do filme de polietileno, também, provavelmente já foi feito isso. Melhoria na selabilidade e resistência mecânica do filme de polietileno, também é outra coisa que já pode até ter sido feito, né? Monomaterial, como que a gente faria isso? Isso eu sei que não se consegue hoje ainda ser realizado. Como que a gente poderia fazer um monomaterial, né, que seria mais fácil de reciclar, seria mais sustentável, né? Então pensar sobre isso seria legal, né? Próximos passos aí que eu defini vamos participar do desafio no ano que vem? Talvez, mas vamos desenvolver o projeto, né? Entrar em contato com a Natura, eu já tinha entrado no passado, então tá tranquilo, assim, a gente só tem que, né, na verdade, desenvolver o projeto para nós como capítulo, né? Realizar um brainstorm de ideias, então já fica aí esse pensamento, leiam sobre esses assuntos que a gente comentou aqui, né? E aí a gente vai definir esses prazos aí e as metas que a gente vai procurar tentar alcançar, tá ok? Obrigado, espero que você se
anime a participar com a gente desse projeto. Um abraço.